Boa noite. Obrigada à professora e à diretora Ana Tchau pelo convite, e também a Carla por todo o suporte. Essa é a segunda parte de uma palestra que eu dei ontem a respeito do colecionismo orientalista. Esse é meu livro publicado pelo Instituto Internacional de Macau. Eu sei que muitas pessoas não viram a minha palestra de ontem, então eu vou tentar apresentar essa segunda parte de maneira que vocês também vão poder aproveitar. E só um recapitulativo, nós falamos ontem sobre como a coroa portuguesa veio apresentando uma série de estudos burocráticos, administrativos, e aqui nós temos obras entre os séculos XVI ao XVIII, que retratam o País Celeste, como Em Demanda do Cataio. Outras obras também, como a do Frei Gaspar da Cruz. E chegando ao tema, que é o foco da minha palestra, que é a virada do século XIX ao XX, em especial as coleções de arte oriental, de Camilo Peçanha, que é um grande poeta simbolista português, muito inspirado de Baudelaire. Sua principal obra é a Clepsydra, mas ele viveu a maior parte da sua vida em Macau, foi um grande colecionador de arte e constituiu essa coleção muito inspirado por José Vicente Jorge, que foi um diplomata, linguista, e ambos eram professores no Liceu Literário de Macau. A página maior, em preto e branco, é uma das folhas da revista em que vocês têm elegias chinesas, que são 8 poemas da dinastia Ming, que Camilo Peçanha foi traduzindo um a um com a ajuda de José Vicente Jorge. E eu gostaria hoje de falar um pouco desse interesse, principalmente o interesse filosófico em associação ao interesse artístico, que essas poesias da dinastia Ming puderam ter para esses colecionadores de arte. Bom, em primeiro lugar, por que burocratas portugueses estariam interessados em arte e de que maneira a cultura chinesa poderia ter influenciado isso? Quando nós pensamos em confucionismo em chinês, a palavra é zhujia, e zhu significa intelectual ou erudito. Ou seja, é uma filosofia prática, muito mais do que uma religião. E esses intelectuais, os Zhu, da corte, eles eram também colecionadores, eles eram muitas vezes pintores, eles eram versados em poesia. E para entrar no serviço burocrático, era também necessário um exame de poesia. Ou seja, era necessário ser um bom, pelo menos um mediano poeta, bem educado em artes, em literatura, para também exercer trabalhos burocráticos. Então, podemos imaginar uma certa correspondência biográfica entre esses oficiais do governo português, muito interessados na descoberta da literatura chinesa e o reconhecimento disso entre os oficiais portugueses. E algumas obras que eles publicaram em conjunto, que eu falei ontem, que algumas obras da coleção do Camilo Peçanha, que se encontram hoje em Lisboa e em Coimbra, o catálogo da coleção do Camilo Peçanha. Então, isso é apenas um recapitulativo de ontem, e nós falamos sobre essas 3 personagens. A de baixo é Fausto Sampaio, que foi um pintor, que foi a serviço do governo português, para retratar partes de Macau, mas também de outras colônias portuguesas na Ásia, como Goa, e apresentar essas pinturas numa exposição colonial portuguesa que aconteceu em Lisboa em 1940. Camilo Peçanha também colecionou Liu Xiaopan, por exemplo, essa pintura, e ele tinha também um próprio carimbo que ele mandou fazer em Macau. E ele coloca que o seu carimbo vermelho logo abaixo do carimbo do colecionador anterior dessa obra, para mostrar que ele tem uma certa continuidade nessa tradição. Aqui uma fotografia de Camilo Peçanha. E ele também, algumas vezes, tenta se vestir
de uma forma parecida com as próprias pinturas que ele colecionava, de tal era a fascinação dele, e aqui ele vestido como um mandarim, tentando exercer essa continuidade entre a tradição dos eruditos, os Rujiao, e o Wenzhen, que são os intelectuais. Wen significa cultura ou escrita em chinês, e Zhen, pessoa. Aqui, a folha das traduções das elegias chinesas, elegias ou poesias de lamento. E sabendo que essas elegias chinesas remontam à dinastia Ming. O que nós temos em relação à dinastia Ming também é que foi justamente no final dessa dinastia que chegam os portugueses pela primeira vez na China. Também Camilo Peçanha se influencia na sua própria poesia simbolista de várias metáforas correntes da poesia chinesa, em especial a Jueju. O que é o Jueju? É uma poesia que remonta principalmente à dinastia Tang. Ela é dividida em quartetos. E nós sabemos que o outono, por exemplo, é uma das principais imagens favoritas entre os poetas chineses. E vemos como Camilo Peçanha também, eu marquei ali em vermelho, a parte do passou o outono, já já torna o frio. Essa é a própria poesia do Camilo Peçanha. Mas, ao lado, eu coloquei a tradução que Camilo Peçanha faz de uma poesia da dinastia Ming, e nós vemos também em Xinxiang é já quase outono. Então, ele pega emprestada várias das figuras de linguagem chinesas. Aqui algumas imagens que Fausto Sampaio vinha realizando ao mesmo tempo em Macau, são pinturas. E uma das imagens de Fausto Sampaio utilizada para o catálogo da exposição do mundo português, seção colonial chinesa, em Lisboa. E ao centro nós temos o pavilhão de Macau, que encontra-se até hoje em Lisboa, no Jardim Botânico de Belém. E aqui alguns portugueses vestidos como chineses também. Alguns cartões postais que eram vendidos durante a exposição colonial portuguesa. E eu quero dizer para vocês que eu também, além de professora de História e Crítica da Arte, eu sou artista e é por isso que eu me interesso por esse tema, porque muitas vezes eu fui questionada em qual é a reflexão artística das suas obras. Então, eu também queria saber isso a respeito desses administradores, em que medida a relação arte-sabedoria, porque eles eram eruditos, despertou o interesse na tentativa de captar os princípios gerais da arte chinesa. O interesse que eles tinham pela arte chinesa não era puramente estético, era também moral. E é por isso que eu vou intitular a palestra de hoje como arte como metáfora para o cultivo interno. Aqui nós temos Zhuangzi. O que é Zhuangzi? Zhuangzi significa um cavalheiro, uma pessoa bem educada, mais do que um erudito. O Zhuangzi é uma pessoa que também é capaz de viver na pobreza e vive em prol do benefício das outras pessoas. E o que isso tem a ver com arte? Né? O ideal de Confúcio, que é tornar-se um homem educado, é precisamente Zhuangzi, é tornar-se um Zhuangzi. E Confúcio aborda a questão artística, principalmente música e poesia, nesse refinamento interno, nessa capacidade de tornar-se um cavalheiro. O quanto música e poesia são capazes de inspirar e enaltecer a figura humana. E muitas vezes, inclusive Confúcio, nos Analetos, nas conversas que ele tem com seus discípulos, ele fala sobre, ele pega emprestado metáforas artísticas. Por exemplo, ele diz que como uma coisa é cortada ou preenchida, refere-se à busca da aprendizagem. Da mesma forma que uma jade precisa ser polida extensamente para que ela possa brilhar no exterior, a alma humana precisa ser polida continuamente para que ela possa brilhar no seu exterior. Também Zhuangzi,
que é um filósofo confucionista, viveu 200 anos depois de Confúcio. Ele compara o polimento exigido por pérolas e jades para brilhar no exterior com a necessidade humana de autorrefinamento. Então, aqui uma passagem de Zhuangzi que eu coloquei aqui: se as pérolas e jade não brilhassem no exterior, os reis e os duques não as considerariam preciosas. Isso está relacionado também ao conceito de Zhen, ou benevolência, que é esse aqui embaixo, e o de cima é harmonia. O Gabriel falou sobre isso na aula passada. Justamente esse ideograma é a junção de pessoa e dois, e porque a benevolência está na inter-relação pessoal. O conceito de Zhuangzi e o refinamento interno também estão muito ligados ao Li. Li é esse ideograma que é a junção de Jade, Yu, e Li, que é princípio. E houve uma escola de pensamento justamente intitulada Escola do Princípio, Escola do Li. Por que a junção de Jade e princípio? Porque a ideia é que o princípio de algo está escondido dentro da pedra bruta. Da mesma forma que vocês são incapazes de ver os meus princípios, mas com o meu refinamento, vocês são capazes de ver qual é a minha benevolência, quais são as minhas capacidades, as minhas qualidades interiores. E da mesma maneira que a jade, ou imagina um mármore, uma pérola, para que ele seja esculpido é necessário obedecer os veios daquela pedra. Você não pode ciselar de uma maneira aleatória. Nós temos aqui a lavra, a parte de cima do Li, a parte de cima do caractere à esquerda, é como uma lavra. Então, é necessário obedecer a esses sulcos naturais. Então, aqui, como nós já falamos sobre a junção desses caracteres, que significa que o princípio pode ser percebido pelo padrão de uma pedra de jade. De que maneira eu costumo fazer analogias para os meus estudantes de História e Crítica da Arte? Eles conhecem muito bem as metáforas atribuídas a Michelangelo. Michelangelo é muito conhecido como a pessoa que conseguiu libertar a figura de dentro da pedra. Então, é a mesma ideia. Aqui estão os escravos muito famosos de Michelangelo, que encontram-se na Casa Buonarroti, em Florença. E vemos que uma grande parte da obra é deixada inacabada, mas também que ela foi esculpida obedecendo-se aos princípios da pedra, obedecendo-se aos sulcos naturais que o mármore tem. Mas Michelangelo também foi influenciado por uma escola de pensamento neoplatônica. Ele foi muito educado na corte de Florença. E eu falo sobre o neoplatonismo e o neoconfucionismo porque já Fang Youlan, que é um grande erudito chinês, compara o neoconfucionismo ao neoplatonismo justamente por essas ideias. Plotinos, no século III, ele já nos dizia como pode-se ver a beleza de uma obra boa. Então, volte-se a si mesmo e olhe. Se você ainda não vê a beleza dentro de você, faça o mesmo que o escultor de uma estátua a ser embelezada. Vemos que é muito parecido com as ideias de Zhuangzi. E, para ter outros exemplos, também Pseudo-Dionísios. Pseudo-Dionísios porque foi a obra atribuída a Dionísios. Ele também nos diz algo parecido durante o século VI, diz que rezamos para que possamos chegar a esta escuridão, etc. Louvar essencialmente o que é essencial pela transcendência de todas as coisas, mesmo aquelas que, esculpindo uma estátua em mármore, abstraem ou removem todo o material circundante que dificulta a visão que o mármore esconde, e por essa abstração traga à luz a beleza oculta. Então, uma ideia corrente também de que se eu retirar todo o excedente, vocês seriam capazes de ver a minha beleza interior. E os veios, o que os veios significam dentro dessa escultura, dentro dessa corrente cosmológica? Nós temos ali o Shu,
que é a tendência específica, os veios indicam um princípio que existe no interior da matéria, sendo necessário manifestá-lo. Todo objeto ou ser nesse mundo é composto de uma maneira única, possuindo, assim, uma tendência específica. Se nós olharmos, por exemplo, para obras da dinastia Song, vemos que existe uma grande. A dinastia Song dá uma grande importância à capacidade da obra de apresentar o acaso. E essa tendência específica é justamente o Shu, o que faz com que cada obra seja diferente. E justamente na dinastia Song, nós temos o auge da pintura, principalmente com o imperador Huizong, que foi o fundador de uma escola imperial de pintura, de maneira que esses eruditos, os Zhu, os intelectuais, ou Wanzhen, eles tinham que também passar por uma prova de pintura, além da prova de poesia, para fazer parte do mandarinato. Então, imaginem aqui se, para tornar-se um oficial do governo, nós tivéssemos também que ser versados em literatura, tivéssemos que ser altamente educados em cultura e na apreciação artística. Então, um pouquinho desse paralelo que eu tentei apresentar e explicar o interesse desses intelectuais portugueses, que eram oficiais burocratas, pelo colecionismo das obras de arte. Então, muito obrigada pela atenção de todos.